Dia, 9 horas aqui do horário de Brasília, e nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre as emoções. E por que esse tema é importante, Ivan? Por que a gente precisa conversar sobre as emoções? Porque as emoções ultimamente elas têm norteado as nossas ações, elas têm trazido resultados significativos na nossa vida de maneira negativa, caso a gente não saiba conduzir bem as nossas emoções. Então, por isso que é tão importante, por isso que é tão fundamental e por isso que eu vou dar no dia 20 de maio uma masterclass falando sobre a identificação emocional. E o tema de hoje, que é sobre o mapeamento dos gatilhos mentais, vai ser aprofundado nesse dia 20. A gente vai ter ali 2h30 mais ou menos de aula com atividades práticas, com diversas estratégias para que você trabalhe as suas questões emocionais individuais. Então eu criei essa série de lives para trazer mais conteúdo, para que no dia 20 você tenha todo um suporte, para que no dia 20 você tenha todo ali um aprendizado muito fundamentado e muito direcionado para os seus resultados. E no tema de hoje, que a gente vai falar sobre o mapeamento dos gatilhos mentais, eu gostaria de iniciar perguntando para você qual a situação no seu trabalho hoje, na sua vida profissional, mais te estressa. Ixi, Ivan, se eu fosse contar para você, nem sei direito por onde eu começo, porque são muitas as situações. E a gente tem notado isso, né? A gente tem notado a nossa vida profissional mais acelerada, a gente tem notado aí a nossa vida profissional mais dinâmica, a gente tem notado essa influência emocional muitas vezes desequilibrando a vida profissional. E por isso que é importante a gente olhar para essa situação, principalmente do estresse, né? Do que o estresse está gerando aí na sua vida profissional e dentro do seu trabalho. Esse movimento que você percebe aí das tuas emoções no dia a dia, como é que ele começa? Porque quando a gente fala de gatilho emocional, bom dia, Cris, tudo bem com você? Quando a gente fala de gatilhos emocionais, a gente primeiro precisa identificar como eles acontecem, de que forma eles acontecem, de que maneira a gente lida com eles, porque tem pessoas que reagem de forma emocional diferente a esses gatilhos. E isso é característica de cada pessoa também, né? Isso é característica de cada ser humano, como é que ele interpreta e como é que ele passa pelo filtro desses gatilhos emocionais. Então a gente precisa identificar esse movimento essencialmente também. Mas Van, primeiro me explica, né? Me define o que são gatilhos emocionais. Porque quando eu penso em gatilho, eu penso em algo que ativa, eu penso em algo que dispara, que direciona. É um gatilho, é algo que acontece e quando dispara, quando chega, quando aparece, me causa um efeito, né? E quando a gente fala de gatilhos emocionais, essencialmente, a gente está falando de eventos que podem ser internos ou externos. E são eventos, palavras ou comportamentos que disparam essas reações emocionais intensas. Mas muitas vezes, e aí é que está uma das chaves que a gente precisa identificar, a reação emocional ela pode ser diversificada. Tem pessoas que quando se deparam com o gatilho emocional, seja esse gatilho um evento, uma palavra de alguém, um comportamento de alguém, uma situação, essa pessoa trava naquele momento, né? É uma espécie de reação emocional, porque quando a gente pensa em reação emocional, a gente pensa muito na luta, né? Pensa muito na dinâmica da raiva, a pessoa explode, a pessoa grita, a pessoa sai correndo, a pessoa chora. A gente pensa muito já diretamente nesse viés de ação, de reação, na verdade, né? De reatividade. Mas às vezes esse gatilho emocional ele interioriza. E aí a pessoa, em vez de explodir, em vez de gritar, em vez de esbravejar, ela fecha. Ela se condiciona para dentro. E essa também é uma dinâmica emocional que a gente precisa observar. Porque é uma dinâmica emocional que ao longo do tempo, quando ela é feita em diversas situações, ela acaba trazendo resultados
tão maléficos quanto aquela da explosão, da reatividade. E aí é mais a pessoa, né, o indivíduo que internaliza aquela sensação que sofre. Quando existe a reação ali, quando existe aquela emoção que explode automaticamente, geralmente ela afeta quem está ali naquele momento, quem está ali no olho do furacão. E aí todas as pessoas são envolvidas, inclusive ela, especificamente. Mas quando a gente tem esse tipo de reação internalizada, que a pessoa guarda, que a pessoa segura, que a pessoa retém, ela vai acumulando esse estresse a longo prazo. Lembra que a gente já falou aqui nas aulas anteriores sobre isso. Quando você vai acumulando esse estresse ao longo do tempo, né? Você vai desencadeando processos físicos aí desafiadores no seu corpo. Isso se transforma em doença ao longo prazo. E vai depender de uma série de outras situações ali para essa doença se manifestar, né? E vai depender de como é que já estava o seu estado emocional anterior aí, né? Então a gente percebe esse movimento de uma maneira também prejudicial, mas mais internalizada, que às vezes demora mais tempo para você visualizar ele em espécie de doença no seu corpo. Por isso que a gente precisa ter atenção, né? Quais são os exemplos aí, Ivan, então, para eu identificar esses gatilhos emocionais? O que você traz de exemplo dentro do ambiente de trabalho que possam me gerar esses gatilhos emocionais? A gente tem uma série deles, mas a gente pode destacar quando você recebe um prazo muito apertado para você conduzir, quando você recebe um feedback negativo de alguma coisa que você fez, né? Para muitas pessoas o feedback ainda é muito desafiador. Lidar com a crítica para algumas pessoas é desafiador, principalmente as pessoas que têm medo de desagradar os outros. Para essas pessoas a crítica é quase a morte, né? E o feedback, na verdade, ele precisa sair desse cenário de vilão que muitas vezes a gente carrega, porque ele pode nos fazer crescer, ele pode nos fazer criar oportunidades através dele. Então, quando a gente recebe uma espécie de feedback negativo, e dentro do ambiente de trabalho, que fique bem claro, esse feedback ele é feito com base em dados, em relatórios, em informações de desempenho, de avaliação, né? O feedback não é aleatório e o feedback não costuma falar da personalidade da pessoa. Caso seja necessário receber um feedback desse nível, né, comportamental, tem todo um aparato por trás para que você possa receber esse feedback em segurança, ou pelo menos deveria ter no mundo corporativo, né? As empresas precisariam olhar dessa forma. Mas quando você recebe um feedback normal na sua equipe de trabalho, é geralmente baseado em algum resultado, em alguma informação, em algum dado que não aconteceu. Só que a gente recebe essa crítica, muitas vezes, pelo viés negativo. E aí, a gente tem esse viés negativo, né? Nessa autocrítica intencionada, porque aí a gente recebe a crítica externa e se pune internamente. Então, são dois gatilhos emocionais diferentes, o externo e o interno, né? O ruído nas equipes, ou seja, as conversinhas paralelas de equipe, também podem disparar muitos gatilhos emocionais. A depender de qual é a notícia, de qual é o ruído, de qual é a informação, essa informação ela pode não cair muito bem dentro das pessoas ali da equipe. Ou se é uma informação da equipe para o gestor, para o diretor, pior ainda. Porque se o diretor pega essa informação atravessada ali, ele pode também ser atacado por um gatilho emocional inesperado também, né? A gente teria aí uma série de gatilhos. Lá na Masterclass do dia 20, a gente vai fazer um mapeamento mais profundo e você vai receber um material mais detalhado com essas informações sobre os gatilhos naturalmente aí, tá? E aí eu pergunto para você hoje identifica mais os gatilhos internos ou externos? Exemplos de gatilhos internos, né? A autocrítica, os pensamentos intrusivos, muitas vezes eles se transformam nesses gatilhos emocionais aí.
a expectativa, o excesso de expectativa diante das situações que causam naturalmente a ansiedade, né? Esses movimentos aí trazem os gatilhos internos e externos. E aí, qual que você percebe hoje que está mais dentro da sua dinâmica? Não, Van, tô bem, tô tranquila, não identifiquei nenhum gatilho emocional. Maravilha! Mas já é importante você ter essa familiarização, porque caso aconteça, você faz o seu exame e a sua autoobservação e direciona esse gatilho para que ele emocionalmente não te traga nenhum prejuízo. Porque quando acontece o gatilho, no momento em que ele é disparado e quimicamente disparado no nosso corpo, né? Porque quando a gente fala de gatilho, é isso que você sabe do gatilho. Ele dispara automaticamente sistemas químicos no nosso corpo, reações químicas no nosso corpo, que afetam principalmente os nossos hormônios. Por isso que ele é prejudicial se a gente fica tendo que direcionar ele ao longo prazo, né? Se a gente fica tendo que direcionar ele em diversas situações, se ele ocorre todos os dias nas diversas situações ali. Então, a gente precisa muito bem observar como é que esse gatilho está interferindo ali, porque ele vai disparar reações físicas e químicas no nosso organismo. O que você observa quando um gatilho te afeta, né? A sudorese, a taquicardia para algumas pessoas, a respiração acelerada, ofegante, a irritação, às vezes a enxaqueca aparece, às vezes um bloqueio mental, às vezes a pessoa dá aquela bugada, né? Nossa, eu tinha um negócio para fazer aqui, aí ela passou pelo processo do gatilho ali na situação, seja esse gatilho interno ou externo, e acontece um bloqueio mental automaticamente. Ela para ali o raciocínio ali na hora, dá um branco, esquece o que vai fazer, esquece o que tinha programado, porque o gatilho tá ali e entrou com uma série de informações ali dentro do sistema límbico, né, que é o nosso sistema ali de organização emocional. Então, o seu corpo ele vai responder automaticamente a esses gatilhos. Para outras pessoas, como eu falei, quando a pessoa internaliza a situação, a pessoa vai se calar, a pessoa vai começar a tremer ali internamente, vai começar a sentir uma ansiedade e um desconforto interno que ela não gostaria que as outras pessoas observassem essa situação nela, né? Mas meio que o gatilho ele é bem desafiador para você omitir quando ele está acontecendo, quando ele está ali vindo à tona. A pessoa, muitas vezes, ela faz uma simulação, né? Uma dissimulação. E aí ela se coloca numa posição de que eu tô aqui plena, com a maior cara de paisagem, mas por dentro eu tô sentindo tudo ferver, né? Meu estômago aqui apertou, meu coração apertou, minha respiração diminuiu. Eu senti a vontade de não falar nada, porque aumentou aqui a minha introspecção, né? E isso também é um disparo de gatilho emocional, que muitas vezes não explode, que muitas vezes não sai e a pessoa não verbaliza naturalmente. Esses gatilhos, tanto externo quanto externo, eles nos prejudicam física e emocionalmente. Então, por isso que a gente tem que ter essa autoobservação. Por quê? Quando a gente passa pelo gatilho externo, né, dentro do ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, social, enfim, com pessoas que disparam esse gatilho, essa informação, com tarefas ou atividades que nos disparam essa informação, qualquer que ela seja, ou quando a gente passa pelos gatilhos internos, a autocrítica, as memórias que vêm à tona e aí começam a gerar os pensamentos de ansiedade, de preocupação, de dissimulação para o que pode acontecer dali para frente, depois daquela situação, né? E as expectativas que a gente vai gerando, tudo isso vai disparar microsensações no nosso corpo. Porque nada está separado. Não adianta você achar que o seu mental é mega racional, que você é aquela pessoa que tá tudo bem, tá tudo super altamente controlado,
Porque não é só o mental que interfere, o corpo ele interfere de maneira integrada. Então, por isso que a gente tem que ter autoobservação. Se eu já sei que quando eu passei por alguma situação parecida anteriormente, isso tá me vindo à tona, eu paro especificamente, respiro, e aí eu vou fazer o quê? Primeira coisa, eu vou identificar qual é a emoção maior que eu tô percebendo ali naquele momento. É raiva? É tristeza? É ansiedade? É vergonha? É sentimento de culpa? É medo? O que que é? Qual é a emoção que eu consigo identificar naquele momento? Então eu primeiro preciso parar diante do gatilho emocional, vou precisar me reservar de alguma situação ali. Se eu tiver com outras pessoas, peço licença, dou aquela corridinha até o banheiro, falo, preciso ir ali, né, no banheiro que agora me deu aqui um negócio, mas né, você vai ali com tranquilidade, se isolar, se colocar no momento de autoobservação e você vai fazer essa identificação emocional. É importante que você faça isso. Respire fundo para você identificar qual é a emoção que disparou, qual é a emoção que deu ali o efeito rebote quando você sentiu esse gatilho, né? Quando você perceber a emoção, você reenquadra. E como é que você faz esse reenquadramento? Identifiquei a emoção. Identifiquei a emoção que veio certeira ali na hora, foi medo. Medo de o que pode acontecer depois, medo do que vão falar, medo do que eu vou ter que resolver, medo se eu vou dar conta da situação em si, medo do que eu vou obter de resultado, na verdade. Então eu identifiquei o medo. E aí eu vou reenquadrar. De que forma você vai reenquadrar? Você vai reenquadrar principalmente fechando seus olhos, respirando fundo e tentando identificar se você reconhece esse medo vindo de alguma outra situação anterior, de alguma outra situação que você já experimentou. Automaticamente, se você conseguir respirar, se você conseguir fechar os seus olhos e se concentrar na respiração, o seu corpo ele vai começar a buscar essa resposta para você. Desde que você tome a consciência dessa respiração. Lembra que a gente falou, né? Na sexta-feira, a nossa aula foi exatamente sobre respiração. Então, tá interligado esse processo. Você vai se conectar com essa respiração até que o seu corpo consiga identificar. Não, Van, meu corpo não tá trazendo essa informação, eu tô aqui respirando, mas eu já me acalmei. Eu já consegui sair daquele estado um pouco de medo que eu estava no primeiro momento quando o gatilho apareceu. Então continua nesse processo de respiração e começa a dialogar com os pensamentos que vieram. Qual foi o pensamento que você identificou? Eu identifiquei o pensamento de que agora eu não vou dar conta. O prazo que me deram para resolver isso aqui está muito apertado e eu estou super sobrecarregada, não vou conseguir dar conta. E se eu precisar dar conta disso, eu nem sei, acho que eu vou surtar. Então começa a conversar com esse pensamento. E por que é que você tem, então, que dar conta? E por que é que você não diz que você precisa de ajuda? O que te impede de pedir ajuda para que você consiga ficar menos sobrecarregada nessa situação? E aí você começa a questionar aquele pensamento que veio anteriormente. Eu pensei que eu não vou dar conta, porque quando aconteceu isso há uns 4, 5 meses atrás, eu realmente não dei conta. E aí eu recebi um feedback negativo sobre aquilo que eu não dei conta, e eu fiquei muito mal depois que eu recebi aquele feedback. Então percebe o que está conectado exatamente a esse pensamento. É esse movimento que você tem que trazer à luz. E você só consegue quando você faz esse mapeamento e essa identificação emocional. Sem você sair desse lugar, sem você sair do olho do furacão, naquele momento que o gatilho irrompe, você não consegue fazer essa identificação e você não consegue fazer esse reenquadramento. O reenquadramento nada mais é do que você refletir e pensar sobre o evento que disparou esse gatilho em você. Então é você trazer à tona as memórias, as situações, os outros momentos bem parecidos com esse que você já vivenciou, ou se você não vivenciou ainda, a preocupação, a ansiedade,
a situação está lá na frente, que sua cabeça já começou a elaborar, a manipular o seu pensamento ali, e que ali na frente, quando o pensamento vem dessa posição de ansiedade, você não tem controle absolutamente nenhum. E eu gosto muito do pensamento que eu já uso há alguns anos, você tem a oportunidade de que aconteça tudo dentro dessa situação, inclusive nada. E aí você cessa automaticamente esse pensamento. Pode acontecer tudo, é fato. Pode acontecer todos esses problemas que a minha cabeça começou a elaborar aqui. Mas pode inclusive acontecer nada também. Nada disso que eu estou imaginando pode acontecer. Porque o pensamento ele está ali criando histórias para você. E ele faz isso o tempo todo. E a nossa mente acredita naquilo que o nosso pensamento produz. É isso. É sobre isso. Por isso que a gente tem que estar sempre no estado mais consciente possível. Quando a gente fica no piloto automático, resolvendo as coisas da maneira como a gente sempre resolveu, da forma como a gente sempre fez, quando a gente não experimenta ferramentas diferentes, a gente não consegue sair desse estado de automatização. Quando a gente não sai do estado de automatização, 95% das nossas ações são reações inconscientes. E aí a vaca vai pro brejo. Aí a gente se lasca porque a gente não tem o controle quando esse inconsciente domina. E é por isso que a gente precisa fazer esse mapeamento, esse reconhecimento dos gatilhos emocionais. Como eles acontecem, de que forma eles acontecem e por que eles estão acontecendo naquele momento. Qual é a razão para essa situação estar me desequilibrando emocionalmente? Poxa, eu recebi um prazo apertado. Eu tô sobrecarregada, mas por que é que eu ainda não consegui pedir ajuda na minha equipe para resolver essa situação? Eu tô com medo de quê? Tô com medo de que as pessoas me julguem uma incompetente, uma fraude, uma pessoa sem responsabilidade que deixei acumular tudo? O que é que tá por trás dessa situação? A gente precisa começar a fazer essa identificação, principalmente se a gente quer sair dessa situação. E depende do que, Van? Depende de qual ferramenta. O que eu preciso abrir mão? Eu preciso abrir mão de continuar agindo no piloto automático. Eu só consigo começar a tomar decisões conscientes quando eu trago a situação para o momento presente. O que é que está acontecendo ali na realidade? Por que é que eu estou enfrentando essa situação? A situação de não conseguir pedir ajuda é uma situação familiar nossa aqui, de muitos e muitos papos que a gente já teve aqui, né? A pessoa extremamente boazinha, a pessoa que tem a compulsão por agradar, ela não vai querer pedir ajuda porque ela se considera mega autossuficiente. E quando ela precisa pedir ajuda, ela se acha fraca, ela se acha menor, ela se acha inferior, ela acha que as pessoas vão pensar muito mal dela. Então a gente precisa olhar para esse processo também. Às vezes eu não preciso de ajuda dentro do meu ambiente de trabalho, porque as situações que estão me trazendo esses gatilhos emocionais, elas são situações que vêm da minha vida pessoal, de outras situações anteriores, de situações de relacionamento, de situações de problemas de saúde, de situações do meu ambiente familiar que está sobrecarregado, que está intoxicado. E aí eu vou precisar de ajuda terapêutica. Aí o buraco é um pouco mais embaixo. Aí não é a questão do meu ambiente de trabalho que eu não estou conseguindo dinamizar e resolver. A questão é, o meu emocional ele está me sobrecarregando, me auto-sabotando, porque eu não consigo sair desse processo, já que a minha cabeça não consegue resolver a situação que está atrás dessa. A situação que vem antes do meu processo profissional. Meu relacionamento com meus familiares, meu relacionamento afetivo, a minha saúde física, que eu sei que está precisando de cuidados, eu fui diagnosticado com alguma doença e eu não estou querendo encarar a realidade disso, ou alguém que eu amo está passando por esse processo de identificação de doença grave e eu não estou conseguindo assimilar essa situação, ou eu perdi alguém recentemente muito importante na minha vida,
ou eu estou numa outra situação nova de trabalho, com desafios novos. Então tem uma série de coisas aí por trás desses gatilhos emocionais que precisam ser identificados. E aí a gente precisa fazer aquela primeira pergunta inicial de quando a gente começou aqui a nossa conversa de hoje. Qual a situação hoje na sua vida que te estressa? O que é que tem estressado você mais frequentemente? Para e pensa sobre isso. Para e identifica essa situação na verdade. Porque ali você já vai ter uma série de direcionamentos importantes para esse mapeamento dos seus gatilhos emocionais. Então, a gente precisa fazer esse movimento de autoconsciência e de autogestão emocional se a gente quiser sair de dentro dos gatilhos emocionais. Mas isso é fácil? Eu faço isso no estalar de dedos? Não, não é fácil. E vai requerer de você muita maturidade emocional para você conseguir fazer isso. Principalmente dentro do processo de autoconhecimento. Porque nem todo mundo está disposto a passar pelo processo de autoconhecimento, a identificar qual a raiz emocional que vem liberando esses problemas dentro dos gatilhos emocionais aí. Então a gente precisa ter essa consciência também, que muitas vezes a gente quer resolver o problema, mas a gente não quer mudar a situação no sentido de olhar para o problema evidenciando qual a situação que está me atrapalhando exatamente, né? A gente quer a fórmula mágica, a gente quer a pílula vermelha ou azul, a gente quer o comprimido que vai lá e no fundo daquela situação me dê a situação mágica resolvida. E não é assim que funciona. No aspecto emocional, todos os dias você tem que passar pelo seu ambiente emocional para restaurar e ressignificar cada vez mais esse processo. A respiração é uma grande auxiliar e a meditação é outra grande auxiliar nesse resultado também. Porque ali, na respiração e na meditação, a gente consegue serenar a nossa mente. Não é deixar a sua cabeça livre de pensamentos, porque isso é praticamente que impossível. Os monges tibetanos acredito que façam isso. Mas mesmo quem já medita há muito tempo não tem essa capacidade mental de esvaziar o processo. Mas o que acontece é, você domina tanto a sua consciência, o seu momento presente, que o que passa pela sua mente de pensamento não é capaz de te derrubar, não é capaz de te desconcentrar. E você não sofre mais a dissociação, que é o que tira a gente daquele momento e leva a gente para um momento completamente aleatório. E ali a gente perde o nosso poder de decisão. Entende? Então é por isso que a gente precisa fazer o mapeamento dos gatilhos emocionais. Primeiro, recapitulando, identificar que gatilhos estão me influenciando atualmente, os internos ou os externos. É o ambiente externo, são as pessoas, as relações, as situações que estão me afetando emocionalmente, ou é a minha própria mente que vem com os meus pensamentos criando esses gatilhos e me barrando dentro das situações. E aí como é que eu saio? Eu saio principalmente rotulando a emoção que veio naquele momento e reenquadrando essa emoção. Reenquadrando essa emoção dentro de uma situação que aconteceu já anterior e que eu reconheço algo muito parecido dentro de um certo padrão, ou não, é algo que a minha mente está projetando, está criando, está mirabolando, mas ainda não aconteceu. Em hipótese alguma, a situação ali me apareceu como a verdade, me apareceu como algo de fato e concreto que possa já ter gerado esse gatilho em alguma situação anterior, tá certo? E já nos minutos final, né, da nossa aula de hoje, agradecer a presença de vocês aí que estão comigo ao vivo aqui nessa nossa manhã de segunda-feira, perguntando se você já fez a sua inscrição na Masterclass, porque lá você vai receber um material bem completo sobre a questão dos gatilhos emocionais. Você vai receber outros exercícios de identificação emocional que vão facilitar o teu processo.
A nossa aula vai ser no dia 20 de maio de 2025. O link está na bio. Para quem está vendo no Instagram, quem for assistir no YouTube, o link está na descrição daqui da nossa aula. E a gente espera que você tenha grandes ganhos dentro dessa Masterclass, para que você consiga fazer o seu reconhecimento emocional com muito mais tranquilidade, né? A nossa Masterclass não substitui o nosso acompanhamento terapêutico, mas ela vai trazer para você bagagens e informações muito importantes a respeito das suas emoções, além de te ajudar nesse processo de identificação emocional. Minha imensa gratidão a todos vocês, um grande beijo e até amanhã novamente. Tchau, tchau!